Olá pessoal do Prepara Enem, mais uma vez estamos aqui, eu sou Cristiano Siqueira e vamos trabalhar com matemática e suas tecnologias. Essa é a aula 2, nós vamos aproveitar tudo aquilo que nós aprendemos na aula 1, tudo bem? Vamos lá, como eu já disse, a aula de hoje é sobre geometria, mais especificamente geometria plana, tá certo? Então tá aí, aula 2, vamos adiante. O conteúdo abordado será o conteúdo de triângulos, tá? Mas o que dentro de triângulos? Olha só, vamos trabalhar com semelhança de triângulos, né? Já comentamos a respeito. Área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. É claro que a área do triângulo não se resume só a base vezes altura dividido por 2, mas aqui por enquanto é o que vai nos bastar, tudo bem? Vamos falar de propriedades dos triângulos isósceles e equilátero, certo? O triângulo isósceles com dois lados congruentes e dois ângulos, os ângulos da base congruentes. O triângulo equilátero, também chamado de triângulo equiângulo, onde você vai ter três lados congruentes e três ângulos também congruentes. Vamos utilizar o teorema do ângulo externo, né? Aquele que diz que em qualquer triângulo, um ângulo externo é igual à soma dos dois outros ângulos internos não adjacentes. Vamos falar sobre o triângulo inscrito em uma circunferência, que é sempre retângulo, né? E também nós vamos utilizar as razões trigonométricas do triângulo retângulo, tudo bem? Quais são as razões trigonométricas, as básicas, as mais importantes nesse momento? A razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente como sendo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tudo bem? Bom, essa área de geometria plana, ela vai ser explorada na competência de área 2, tudo bem? Essa aula é bem específica, eu pretendo trabalhar com vocês com a habilidade 8, né? Nós vamos resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Gente, é muito importante se destacar que nós temos 4 habilidades dentro da competência de área 2 e essas habilidades elas confluem, tudo bem? Você precisa dentro de uma questão interpretar, você precisa identificar, você precisa utilizar conhecimentos geométricos para resolver situações, problemas. Então não é uma realidade estanque, uma habilidade acaba se apoiando na outra e vice-versa. Vocês vão perceber isso. É importante ter essa ideia porque você dentro da questão vai ter muito mais flexibilidade para resolver, tá certo? Bom, vamos para a primeira questão, a questão de 2009, tá certo? Aqui, ó, matemática e suas tecnologias, a competência 2, habilidade 8. A primeira questão é bem simples, só para a gente ir pegando o clima da aula, tudo bem? Olha lá. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Talvez a grande dificuldade desse problema seja transformar o enunciado num modelo matemático viável para a gente poder resolver a questão. Tudo bem? O ideal é que você releia a questão montando o modelo matemático. Como se trata de semelhança de triângulos e você consegue farejar isso olhando para o enunciado, vamos fazer então esse modelo matemático. As respostas propostas estão aqui, né? Vamos ver então como é que ficaria esse modelo matemático. Olha, o paciente, ele se desloca aqui, ó, nessa rampa, tá vendo? Não é difícil nós percebermos que 2,2 metros é a altura máxima dessa rampa. Ele caminha e para bem aqui, ó, a 0,8 metros do chão. Aí, ó, o que acontece? Eu tenho aqui dois triângulos retângulos, um grandão e um pequenininho. E nós podemos, então, enunciar aqui o teorema fundamental da semelhança. Olha só, é claro que essa altura é perpendicular, a altura tem essa propriedade de ser perpendicular ao chão, tá vendo? Então,
onde eu estou passando o laser aqui agora, ó, é claro que tem que ser paralelo a esse cateto do triângulo maior. Então, naturalmente, eu tenho dois triângulos semelhantes, ou seja, eles possuem ângulos congruentes e lados homólogos proporcionais. Dá licença rapidinho, olha só, dois ângulos de 90 graus, veja, esses dois ângulos aqui, ó, são ângulos correspondentes. E esse triângulo, perdão, esse ângulo onde eu coloco o dedo aqui, ó, ele pertence tanto ao triângulo menor quanto ao triângulo maior. Podemos montar a proporção, que é uma habilidade. Saber lidar com proporções é uma outra habilidade também exigida no Enem. Só que aqui aplicado dentro da geometria plana. Vamos escrever 3,2, que é a hipotenusa do triângulo menor, está para 3,2 mais x, que é a hipotenusa do triângulo maior. Olha só, aqui no primeiro membro da equação, a primeira fração à esquerda. Depois eu vou acompanhar, olha lá, 0,8 sobre 2,2. Está montada a proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Você vai multiplicar entre aspas cruzado. Tudo bem? Dá preferência para a multiplicação aqui, ó, nesse sentido, porque já cai no primeiro membro o x e você evita de ficar migrando de um membro para outro, o x, tendo que inverter sinais. Se você resolver essa equação simples aqui do primeiro grau, vai chegar à conclusão de que esse x, o quanto que falta para ele chegar no topo, é de 5,6 metros. O que me faz concluir, né, que a hipotenusa daqui, ó, do triângulo grande, essa hipotenusa aqui, ó, tem 8,8 metros. Vamos a alguns comentários importantes a respeito da questão aqui no final. Bom, o gabarito é a letra D e um comentário interessante. Trata-se de uma questão que também faz jus à habilidade 16 da competência de área 4. O que diz essa competência? O que diz essa habilidade? Resolver situação, problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Isso é interessante observar, olha, ao dividirmos 8,8, por que 8,8? 8,8 é a medida da hipotenusa do triângulo maior. Ao dividirmos 8,8, que é a hipotenusa do triângulo maior, por 3,2, que é a medida da hipotenusa do triângulo menor, nós vamos chegar à razão de semelhança 2,75. O que isso significa? Significa que o triângulo maior, ele é, cada lado dele, 2,75 vezes maior do que o lado de cada triângulo, lado do triângulo menor. Tudo bem? Experimenta ver o perímetro para ver o que acontece. Experimenta ver a razão entre as áreas para ver o que acontece. E aqui, claro, experimenta também dividir 2,2 por 0,8 para ver o que você encontra. Você vai encontrar novamente 2,75, que é a nossa constante de proporcionalidade. Tudo bem? Vamos agora para um próximo exercício. Tá lá. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Veja, essa é uma característica essencial das questões do Enem. É sempre uma questão contextualizada, do cotidiano, que te faz participar do dia a dia, certo? Vamos lá, olha lá. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e outros 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. Está aqui no nosso modelo, foi dado isso no exercício. A região demarcada pelas estacas A, B, M, N deveria ser calçada de concreto. Essa parte verde aqui, olha, eu tenho um triângulo retângulo, foi dito isso aqui no meu enunciado, né? O triângulo ACB, tudo bem? E aqui eu tenho um quadrilátero, o quadrilátero ANMB. Ele quer saber essa área.
olha só, ele vai precisar dessa área. Ó, nessas condições, a área a ser calçada corresponde. Ele quer saber naturalmente isso. Muitas vezes, na questão do Enem, essas alternativas não precisam ser lidas. Você faz a questão e automaticamente, quando chega na resposta, entende o que ele está te pedindo. É só procurar. Porque muitas pessoas vêm aqui nas alternativas e começam a fazer cálculo diante dessas alternativas. Não é o mais ideal. Veja, a proposta de resolução aqui é uma resolução simples. Veja bem, procurei colocar a mais simples no meu ponto de vista. Olha lá, M é ponto médio, N também é ponto médio. O triângulo branco é o triângulo retângulo, esse triângulo grande também é retângulo. Se nós entendermos que CB é uma hipotenusa e ela mede 2A, é claro que de M até C vai valer A. E de M até B também vai ter que valer A. Afinal de contas, de B até C é 2A e M é ponto médio. O ponto médio divide o segmento ao meio. Tudo bem? Vamos imaginar então, vamos colocar aqui de A até C vale 2C. Se N é ponto médio, é claro que vamos ter então um segmento medindo C, o segmento AN, e outro segmento NC também medindo C. Dá para perceber, então, a razão de semelhança entre o triângulo grande, o triângulo ABC e o triângulo pequenininho, o triângulo NMC. Qual é essa razão? Simples. Se a hipotenusa do grande mede 2A e a hipotenusa do pequeno mede A, a razão de semelhança é 2. Quer dizer que a hipotenusa do grande é o dobro da hipotenusa do pequeno. Eu também poderia pensar o inverso, eu poderia falar que a hipotenusa do pequeno é a metade da hipotenusa do grande. Aí a razão de semelhança seria meio, que significa a mesma coisa. É só uma questão de ponto de vista. Eu posso falar que um é o dobro do outro, ou posso falar que um é a metade do outro. Tudo bem? Bom, a medida de A até B é 2B, acompanhando o mesmo raciocínio, né? Se a hipotenusa do grande é 2A, um cateto mede 2C, eu chamei esse cateto de 2B. Naturalmente, esse cateto MN vai valer B, tudo bem? E agora então vamos para o cálculo de duas áreas, dos dois triângulos que eu tenho aqui presentes. O triângulo grande, o triângulo ABC e o triângulo MNC, que é o triângulo menor. Vamos lá. O triângulo maior, o triângulo ABC, vai ter a sua área expressa por 2C, que é a base, vezes 2B, que é a altura, dividido por 2. Fazendo aqui a simplificação, eu chego à conclusão que a área do triângulo ABC vale 2BC. Bom, agora vamos calcular a área do triângulo menor, a área do triângulo retângulo branco, o MNC. Está aqui, ó, à direita, a área do triângulo MNC. Se eu multiplicar C vezes B e dividir por 2, que foi o que foi feito aqui, ó, eu chego à conclusão que a área do triângulo MNC é BC dividido por 2. Se eu quero encontrar a área que está em verde, que é a área do meu quadrilátero, basta que eu pegue o maior e diminua o menor. É o que vai ser feito, olha aqui, ó. Área da região ABMN, que é a área em verde, que é a área do quadrilátero. Então, pegamos aqui, ó, a área que é 2BC, tá vendo? A área do triângulo ABC, menos a área do triângulo branquinho aqui, ó, que é BC dividido por 2. Se nós fizermos essa conta, chegamos à conclusão que a área em verde é 3BC dividido por 2. 3BC dividido por 2? Espera aí. Então, é o triplo de BC dividido por 2. Mas o que é BC dividido por 2? BC dividido por 2 nada mais é do que a área do triângulo menor, a área do triângulo MNC. Está aqui a conclusão, olha. Diante dos cálculos, podemos concluir que a área do quadrilátero é o triplo da área do triângulo menor. O que nos faz concluir, vamos voltar aqui o slide, que nós temos que marcar a letra E. O gabarito é
ao triplo da área do triângulo MNC. Vamos ver se é realmente isso. Aqui, ó, para o gabarito, letra E. É isso mesmo, letra E, né? Comentário. Atenção ao conceito de ponto médio. Isso é importante. Ponto médio divide o segmento ao meio. A questão aborda a teoria de semelhança de triângulos e de áreas das figuras planas. A gente acaba encontrando a área do quadrilátero em função de um tratamento que se dá de dois triângulos, o maior e o menor, subtraindo o menor do maior. Tudo bem? Próximo exercício. Essa é uma questão de 2011. Tudo bem? A questão 3. Para determinar a distância de um barco até a praia. Então tá aqui. Será que esse barco sai daqui? Deve ser, né? Porque ele vem andando aqui, ó, nessa linha. Tá aqui a trajetória do barco. Tudo bem? É importante você fazer a leitura do enunciado e, ao mesmo tempo, olhar para o modelo matemático, o desenho que ele propõe para você. Tá certo? Esse desenho aqui, ó, bidimensional. Então tá aqui, ó, a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu um ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Dá para entender, olha o alfa aqui, ó. Tá vendo? Ele está fazendo mira ao ponto P. Tudo bem? Nós temos um ângulo alfa compreendido entre a trajetória do barco, entre o segmento, a semirreta que nos dá a trajetória do barco e esse ângulo de visão aqui, ó. Tudo bem? Tá aqui, mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, olha, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob um ângulo visual de 2 alfa. É fácil imaginar, você vai se deslocando, né? À medida que você vai se deslocando, vamos supor que você estivesse no barco, a sua cabeça vai se movendo para o céu. E esse ângulo, claro, vai ter que ir aumentando. A figura ilustra essa situação aqui, ó, 2 alfa. Tudo bem? Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa, como 30 graus, amplitude de 30 graus, e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Aqui, ó, vai valer 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Ele vem andando, 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 até ficar perpendicular aqui, ó. A altura vai ser a menor distância. Tudo bem? Aqui, ó, tá o modelo matemático, ainda não. Nós temos aqui as alternativas, o modelo matemático vem agora, junto naturalmente com a sua resolução. Nós transformamos aquela figura do enunciado em uma figura agora mais robusta, cheia de dados, repleta de dados para nós podermos resolver. É muito importante rabiscar a própria figura, rascunhar para a gente chegar à resposta correta. Então olha lá, o ângulo A, 30 graus, se o ângulo alfa que estava aqui é de 30 graus e aqui era 2 alfa, não é difícil eu perceber, não é difícil eu concluir que aqui tem que ser 60 graus. 30 alfa, 60, 2 alfa. Esse ângulo de 60 graus, adjacente ao ângulo de 120 graus, forma um ângulo raso, um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Tudo bem? Agora, se esse ângulo é de 120 graus, esse é de 30, somando os dois, eu vou ficar com 150 graus. 150 graus para chegar a 180 graus, faltam 30. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, esse ângulo aqui de cima, o ângulo do topo, vai valer 30 graus, o que me faz concluir que o triângulo ABP é um triângulo isósceles. Quais são as características de um triângulo isósceles? Nós vamos ter dois lados congruentes, dois lados de mesma medida, e dois ângulos também congruentes. Quais ângulos? Os ângulos da base, tudo bem? Então tá aqui, ó, 30 graus e 120 graus. Quando eu traço a distância aqui de P até X, que é o barco, eu tenho a menor distância, tudo bem? E agora eu preciso focar nesse triângulo retângulo aqui, ó.
Tá vendo? A hipotenusa mede 2.000 metros e PX é o que eu quero saber. 60 graus, claro, já foi dado. E o que eu posso fazer? Estou diante de um triângulo retângulo, né? Para o triângulo retângulo eu posso usar as razões trigonométricas. Mas qual razão trigonométrica? Nesse caso aqui, eu vou usar o seno de 60 graus. Por quê? Porque eu preciso encontrar o cateto oposto, o lado oposto ao ângulo de 60 graus, e tenho a hipotenusa. Então vamos fazer seno de 60, está aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2, seno de 60 graus é o mesmo que cosseno de 30, é importante revisar a tabela dos ângulos notáveis, de 30 graus, 45 e 60 graus, né, para saber seno, cosseno e tangente rapidinho, né? Aqui então, aplicando a razão seno, vamos ter seno de 60 é o cateto oposto, px, dividido pela hipotenusa, que é 2.000, tudo bem? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, multiplicando cruzado, vou ficar com px, dá preferência para o px, dá preferência que ele já cai no primeiro membro, olha lá, px é igual a seno de 60 vezes 2.000, só substituir seno de 60 por raiz de 3 sobre 2 e fazer os cálculos aqui, ó, uma multiplicaçãozinha simples, chegamos a px igual a 1.000 raiz de 3 metros. O gabarito é a letra B, tudo bem? Qual é o comentário importante a respeito dessa questão? Precisamos entender que o triângulo isósceles é muito importante para a prova do Enem, o triângulo equilátero, as suas propriedades, o teorema do ângulo externo, tudo bem? E as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Muitas vezes você vai encontrar esses conteúdos dentro de uma mesma questão, tudo bem? São várias habilidades que você pode confluir, às vezes até de várias competências distintas, para chegar a uma resposta que seja, claro, naturalmente a resposta certa. Vamos para o próximo exercício. Essa questão é interessante, porque ela não é usual, né? É uma questão rara, você acaba não encontrando em livros, ela de unidades prisionais, tudo bem? E as provas das unidades prisionais, elas são tão complexas quanto as provas do Enem, né? Sobre essa questão de complexidade da prova do Enem, eu posso dizer a respeito da minha área de atuação, que é matemática, muita gente às vezes diz, olha, a prova de matemática do Enem, as provas do Enem são simples, são fáceis. Cuidado com isso, cuidado, porque você pode às vezes pensar uma determinada questão fácil e resolver lá, né, na sua casa, tudo bem, sem nenhuma pressão. Tudo bem, é muito simples, às vezes a questão pensada, descontextualizada do ambiente de prova, ela é simples, mas imagina você ter que resolver, ter que encontrar o melhor caminho em 3 minutos, 2 minutos e meio, né, dentro da realidade do Enem. Então não é só uma questão de saber conteúdos, é saber e saber de uma forma ágil, tudo bem? Sem se confundir. A agilidade é uma coisa, pressa é outra. Pressa não serve para nada. A agilidade, sim, você tem flexibilidade, plasticidade para resolver o exercício. Tudo bom? Vamos lá. Tá aqui, ó. Durante seu treinamento, um atleta percorre metade de uma pista circular de raio R. Tá aqui, ó. A pista circular, tudo bem? De raio R. Aqui nós temos um semicírculo. O raio de F até L ou de F até C mede R. Conforme a figura a seguir. A sua largada foi dada na posição representada pela letra L. Ele saiu daqui, ó, de L. A chegada está representada pela letra C e a letra A representa o atleta. Então ele vem aqui, ó, vem correndo, percorrendo esse arco e chega aqui no C. A é a fotografia, o instante que nós fotografamos o atleta. Tudo bem? Não é difícil perceber a formação de um triângulo aqui, ó. O triângulo LAC. Será que esse triângulo é retângulo? Será que esse triângulo é isósceles? Será que esse triângulo é equilátero? Ele é acutângulo? O importante é você se lembrar. Olha,
todo triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo. Repare aqui, ó, que de L até C é o diâmetro do meu semicírculo, que também é a hipotenusa do meu triângulo LAC. Vamos continuar a ler, olha lá. O segmento LC é um diâmetro da circunferência e o centro da circunferência está representado pela letra F. Sabemos que, em qualquer posição que o atleta esteja na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares. Seja θ o ângulo que o segmento AF faz com o segmento FC. Está aqui, ó, o ângulo θ. Quantos graus mede o ângulo o ângulo θ, quando o segmento AC medir R durante a corrida? Procure entender o problema. Veja, aqui, ó, o atleta ele está correndo, ele está descrevendo esse semicírculo, tá vendo? Nesse ponto, aqui, ó, é onde ele foi fotografado. Ele vai correr aqui, ó, vai correr aqui. Então, a pergunta do problema é o seguinte: ele vai chegar a um determinado ponto onde de A até F vai medir R, de A até C, aqui, ó, de A até C vai medir R. Repara o seguinte, θ é um ângulo obtuso, de F até C é raio, de F até A também é raio. O que me faz concluir, tá vendo? Esse ângulo aqui está bem aberto, ó, me faz concluir que esse é um triângulo obtusângulo, pelo menos pela figura, e ao mesmo tempo, obtusângulo é a classificação dele quanto aos ângulos. Ele tem um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, tá bom? Além de nós classificarmos esse triângulo como um triângulo obtusângulo, nós podemos também classificá-lo como um triângulo isósceles, porque tem dois lados congruentes. Olha, FC é raio, FA também é raio. Dois lados congruentes, então eu tenho um triângulo isósceles. Ele vai caminhar, 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 até de A até C se tornar idêntico à medida do raio, tá bom? É muito importante também se lembrar que ao maior ângulo de um triângulo se opõe o seu maior lado, tá bom? Supondo então que θ é um ângulo obtuso e, portanto, o maior ângulo do triângulo AFC, eu posso concluir que de A até C, pelo menos nesse instante aqui, ó, é o maior lado. Repetindo, ao maior ângulo se opõe o maior lado, ou ao maior lado se opõe o maior ângulo. Tudo bem? Gente, é uma questão bem simples, uma questão de pura interpretação do texto. Ter paciência para ler, compreender o texto, para poder resolver de uma forma muito simples. Será que vale 15 graus? Será que vale 30 graus, 60 graus, 90 graus ou 120 graus? Olha o modelo aqui, ó. Modelo matemático, tá vendo? Olha lá. Quando AC, tá vendo? Olha, quando AC tiver a medida R, for do tamanho do raio, tá vendo? Eu tenho um triângulo equilátero, tá vendo? Ou triângulo equiângulo. Significa que ele tem três lados congruentes, no caso R, e três ângulos também congruentes, três ângulos de 60 graus. Se é um triângulo equilátero, é claro então que o ângulo θ aqui, ó, tá vendo? Que agora é um ângulo agudo, vai medir 60 graus. Vamos ver o gabarito aqui? Gabarito letra C. Comentário a respeito da questão. A informação do enunciado que em qualquer posição que o atleta esteja na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares é totalmente necessária, né? É da nossa obrigação saber que qualquer triângulo inscrito em uma semicircunferência é retângulo. Estejamos atentos a isso. Tudo bem? Já havia comentado isso no decorrer da resolução. Vamos então para
o nosso último exercício. É um exercício muito interessante a respeito de triângulos, retângulos e semelhança entre eles, tá certo? Que diz o seguinte, é uma questão de 2012. Olha, o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real, na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. Então, cadê? AC é um poste, BD é outro poste. Reparam que aqui, ó, no meu modelo matemático, não foram colocadas as medidas. Você tem que olhar para o enunciado e você tem que naturalmente escrever aqui, ó. AC, como é menor, vai ter que ser 4 metros. E BD, como é maior, vai valer o quê? 6 metros. Bom, então tá lá. A figura representa a situação real, na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD, e a haste é representada pelo segmento, ó, EF. Todos perpendiculares ao solo, tá vendo? Que garante que os triângulos que eu vou trabalhar são triângulos retângulos, tudo bem? Tá aqui, ó. Tá aqui todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Aqui é o chão. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Cadê? Aqui, ó. AD e BC, os cabos de aço, cruzando-se aqui no ponto E. A pergunta é, qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Tudo bem? A princípio a gente lê a questão, lê o enunciado, vê a figura e pensa, poxa, será que dá? Dá para fazer? Por onde eu devo começar? Toda vez que você estiver diante de triângulos, sobretudo triângulos retângulos, procure, se for necessário, separar as figuras. Primeiro, antes de separar, colocar todos os dados do enunciado na própria figura, tá bom? Isso vai facilitar os cálculos. Vamos lá, olha aqui, ó, como é que a gente resolveu essa questão. Temos aqui as alternativas e agora a resolução. Tá aqui, ó. Nós pegamos a figura inicial, ó, e nela colocamos todos os valores, tá bom? Colocamos inclusive as incógnitas x e y que vão nos ajudar a resolver o problema, tá bom? Depois eu quero chamar a atenção para essa questão, porque ela envolve uma modelagem algébrica, uma habilidade algébrica interessante. Então temos aqui o triângulo ACB e o triângulo ADB. São dois triângulos retângulos, tudo bem? Eu vou separar esses dois triângulos aqui no meu cantinho, ó, no meu cantinho direito. É uma facilitação, né? Eu coloco do lado as figuras separadas para que eu visualize melhor. Essa questão precisa de um cuidado especial para você saber onde estão os triângulos e naturalmente como que você vai fazer a semelhança desses triângulos, tá certo? Gente, tem gente que fala, preciso separar? Não, não necessariamente você precisa separar as figuras. Eu costumo dizer que existem dois tipos de alunos nesse tipo de questão. Ou o aluno separa os triângulos, ou ele separa os triângulos. Como assim? No primeiro caso, ele separa os triângulos desenhando eles aqui do lado, para facilitar a visualização. No outro caso, o aluno separa os triângulos mentalmente, mas todo mundo, de um jeito ou de outro, acaba separando esses triângulos, diferenciando eles para poder depois montar a proporção. Veja bem aqui, ó. Olha só, ACB é esse triângulo aqui, ó, ACB. Ele foi deslocado, olha só, deslocado para cá, ó. Tudo bem? Chamamos aqui o segmento AF de X, tudo bem? Ó, X. Chamamos o segmento FB de Y, o que me permite concluir facilmente que de A até B vale X mais Y. Não posso perder EF de vista, porque EF é a pergunta do problema. Bom,
Temos aqui agora o outro triângulo, o triângulo ADB. Tá vendo? Olha, de D até B, que é um cateto, tá aqui, ó, vale 6. De B até A, x mais y, tá vendo? Olha, x e y, x e y. Veja que isso acontece lá em cima também, tá vendo? Isso que é interessante nesse problema. Vamos montar agora a proporção. Por que eu posso montar a proporção? Porque eu estou diante de triângulos semelhantes. Eles possuem ângulos congruentes e lados homólogos proporcionais. Vamos montar aqui a proporção, tudo bem? Eu olhando aqui para esse triângulo, tudo bem? Não perdendo de vista EF, que é a causa desse problema existir, é F que eu quero encontrar, né? Eu tenho aqui, ó, EF está para 6, veja, EF está para 6, assim como x está para x mais y. Está montada aqui a proporção, olha lá, tá vendo? O que eu chamei de equação 1. Agora vamos para o outro triângulo, tá certo? Utilizando o mesmo procedimento, olha lá, EF. E por que eu pego EF novamente? Para ficar em consonância, para eu estabelecer o diálogo entre uma equação e a outra, para haver uma padronização, para facilitar a minha vida. Então está aqui, ó, EF está para 4, veja, EF está para 4, assim como Y está para x mais y. Equação 2 está aqui, ó. A equação 2 vem por culpa desse triângulo. E a equação 1 vem por culpa desse triângulo. Tá vendo? Mas eu tenho duas equações e a presença de 1, 2, 3 variáveis. Será que dá para sair? Claro. Aí que está a chave da questão. Aí que está a beleza dela. Eu posso agora me valer de uma soma entre essas equações. Eu estou diante de um sistema. O x que reside numa equação é o mesmo x que reside na outra equação. O y que reside numa equação é o mesmo y que reside na outra equação. O EF nem precisa dizer, EF é a mesma coisa para os dois. Isso significa que é um sistema. Se é um sistema, eu posso fazer o método da adição, ou seja, eu vou somar a equação 1 com a equação 2. Faça aí no seu caderno. Porque aqui eu tive que colocar de forma resumida, né? Faz as continhas do seu jeito para você concluir. Olha lá, pega aqui, ó, primeiro membro da equação 1 somada com o primeiro membro da equação 2. Está aqui, ó, EF sobre 6 mais EF sobre 4. Eu somo membro a membro. O primeiro membro de uma com o primeiro membro da outra. O segundo membro de uma com o segundo membro da outra. Aqui é o mais interessante, ó, o que acontece no segundo membro, ó, x sobre x mais y sobre x mais y. Ou seja, eu vou somar duas frações que possuem o mesmo denominador. Ou seja, eu conservo o denominador, eu conservo x mais y e somo os numeradores. O que vai ficar, o que vai resultar em x mais y sobre x mais y. Ora, x mais y dividido por x mais y é 1. Um número dividido por ele mesmo é 1. Uma expressão algébrica dividida por ela mesma tem que dar 1. Por isso que chegamos em EF sobre 6 mais EF sobre 4 igual a 1. EF sobre 6 mais EF sobre 4 é a soma dos primeiros membros das duas equações. E 1 é a soma do segundo membro da primeira equação com o segundo membro da segunda equação. Tirando o mínimo, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, utilizando qualquer outro tipo de técnica mais rápida, de cálculo mental. Por exemplo, você chega que o quíntuplo de EF é 12, faça essas contas aí para você acompanhar.
Dividindo ambos os membros por 5, você chega à conclusão que EF é 12 sobre 5. Pelo macete, ó, você pega o 5 e passa para cá dividindo, pelo macete. Se você dividir 12 por 5, vai encontrar 2,4. A medida de EF, então, certo? É 2,4 metros. Um problema bastante interessante, tá bom? Eu aconselho que vocês façam esse problema novamente, tá bom? Deixe ele guardadinho aí no seu caderno para poder voltar a fazer num outro momento. Se você consegue resolver um problema como esse, você consegue resolver praticamente quase todos os problemas de triângulos ou de semelhança de triângulos que pode aparecer para você no Enem de 2014. Aí, gabarito a letra C, né? Comentário importante a respeito da questão para a gente finalizar a nossa aula. Olha lá, para resolver esta questão, precisamos adotar uma boa estratégia para visualizarmos a semelhança dos triângulos. Então não é só uma questão de semelhança de triângulos, você precisa visualizar essa semelhança. E esse problema, ele acaba disfarçando um pouco, você precisa estar atento para poder separar os triângulos. Este problema também requer a competência de área 5, a habilidade 21. Tá bom? Pega a matriz depois e dá uma lida nessas competências, nessas habilidades, procura classificar os problemas, leia, será que está falando de aritmética? Será que está falando de geometria? Se está falando de geometria, é a geometria plana? É a geometria espacial? Será que está falando de estatística? Será que está falando de probabilidade? Onde eu consigo colocar essas questões dentro da minha matriz de referência de matemática e suas tecnologias? É importante você saber diante de que problema você está, tá bom? Faça esse exercício, é interessante. Onde necessitamos modelar a questão mediante conhecimentos algébricos. Aí que eu queria comentar, é uma questão que lida com geometria, mas a resolução, eu preciso de ter habilidades algébricas, tá certo? Então é a álgebra em função da geometria, tá certo? Então não é porque o problema é de geometria que você vai ficar livre da álgebra, tá certo? Fiquem atentos aos sistemas de equações do primeiro grau, eles são ferramentas importantes para a facilitação de inúmeros cálculos. Procure nos seus estudos desenvolver a sua habilidade algébrica. Tudo bem? É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. A gente se vê em muito pouco tempo. Valeu? Até mais!